Ei, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, O Metro que Melhor Mediu Kardec, o primeiro programa do ano, que é o programa sobre a vida e a obra de Herculano Pires. Sempre aqui com a filha de Herculano, a educadora Heloísa Pires, da qual eu estou morrendo de saudade, né? Dona Heloísa vai entrar aqui e conversar conosco, né, sobre uma obra da noite que vamos revelar daqui a pouco, né? E é sempre muito bom ter aqui esse espaço marcante, porque Dona Heloísa está fazendo história, contando a história da vida de Herculano e também suas lutas doutrinárias, né? Seus textos, suas publicações. Então, realmente é um programa imperdível. Pessoal, mas vamos iniciar levando o nosso pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo da vida e da obra do grande guarda noturno do Espiritismo, o zelador do Espiritismo, professor José Herculano Pires. Como diz Emmanuel, nada mais, nada menos que o metro que melhor mediu Kardec. Então, assim postados, para mais uma conversa fraterna, iniciamos o programa da noite de hoje. E trazendo aqui imediatamente a nossa querida Dona Heloísa Pires. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui, como eu falei, abrindo as portas para Dona Heloísa Pires. Dona Heloísa, eu estava falando aqui para o pessoal, né? Que saudade eu estou de Dona Heloísa Pires, Ai, que graças a bom. Deus. Depois de quase um mês, feliz Nossa, ano mas novo. você está ótimo, precisava. Como vai? Tudo bom? Feliz ano novo para a senhora. Obrigada, querido, para você, a família também. Como é que foram as festas? Tudo tranquilo? Nossa, família, né? Eu adoro também reuniões com a família, com os filhos. Maravilhoso. Agradeço, gratidão a Deus por tantas alegrias e, claro, algumas dificuldades. Pelo amor de Deus, também não é moleza. Tem que ter algumas dificuldades, até mesmo algumas próprias do corpo físico, que está se desgastando, mas vai indo com muita elegância e classe. Obrigada, a Deus. A senhora está uma garota, uma garota. Obrigada, filho querido, obrigada. A senhora tem uma juventude incomparável, incomparável. Eu agradeço toda manhã esse, alegoricamente falando, o gene da minha família. Meu avô, minha mãe, meu pai, sempre, todas as manhãs, todas as tardes, alegria, gratidão a Deus. Só no diário do meu pai eu descobri que ele teve problemas econômicos em algumas épocas dificílimos, e meu avô perdeu tudo, e não perdeu a alegria de viver. Graças a Deus. Dona Heloísa, estamos em janeiro, início de um novo ano, e logo agora, em janeiro, né, no final de janeiro, vai ser lançado para o Brasil inteiro, né, mais uma película espírita, né, o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Né? Dona Heloísa, eu pergunto à senhora, é muito importante uma iniciativa como essa, né? Mais importante do que podemos imaginar. Deus continue a iluminar este querido autor de Renato Pietro, de filmes magníficos. E dos Estados Unidos vem filmes sobre o lado espiritual. E de lá vem informações de grande número de pastores protestantes que coincidem com as informações do nosso querido André Luiz, mostrando a profundidade dos livros de estudo de André Luiz na nossa educação. Então, gratidão ao querido André Luiz e ao nosso amado Francisco Cândido Xavier. Meu pai adorava os dois. Dona Heloísa, e não deixa de ser uma homenagem ao espírito André Luiz. Já. Merece.
porque ele foi tão humilde que contou o sofrimento dele assim que chegou no mundo espiritual. Isso é humildade, é lindo. E contou que ele ficou no umbral, que não é castigo, não é o inferno, é resultado do pensamento de um grupo necessitado. Eu até brinco, eu quero ir para o umbral porque eu quero ter 1 milhão de amigos, como diz Roberto Carlos, que são pequenos erros, tem várias salas de aula, mas é um lugar que existe, não é um inferno. Tem gente que critica. Vai pesquisar com os pastores protestantes no livro Uma Prova do Céu, Dr. Iben, Fui ao Céu e Voltei, doutora Mary, publicado nos Estados Unidos, e onde neurocientistas falando na plasticidade do cérebro e na força interior. O cérebro que se transforma, coordenado pelo Dr. Norman Dodge. Todos vêm dos Estados Unidos. Pessoal bom lá. Bom, dona Heloísa, então vamos iniciar 2024 com o pé direito. Sempre. Com o pé direito. Dona Heloísa, eu escolhi um livrinho de Herculano, né, que eu fico impressionado com o seu pai. Dona Heloísa, o homem que foi o maior filósofo do espiritismo no Brasil, né? O metro que melhor mediu Kardec, com obras sobre ciência, filosofia, mas esse mesmo homem escreveu Madalena, Lázaro, Barrabás, mas que escreve, Dona Heloísa, um livro tão singelo, tão belo como esse. Que livro fascinante, O Reino. Lindo, eu amo esse livro. E a poesia brota, a poesia de amor a Jesus, a poesia de amor a Deus. Esse espírito, meu pai, nessa encarnação, é incrível. Ele me espanta. Às vezes eu paro e fico pensando, mas como ele chegou a essa conclusão? Então, agradeço a esse espírito, a minha mãe, ao meu avô, que eu conheci melhor. Minha avó Dininha desencarnou cedo. Minha avó Bonina vivia nas férias em nossa casa, a mãe do meu pai. Uma alegria, um sorriso e um amor imenso ao filho. Meu avô José também, eu não conhecia o pai do meu pai, mas ele falava muito no nono, o avô italiano que ele amava de paixão. Ama, estão todos lá. Dona Heloísa, então vamos lá. Olha, a gente está numa transição planetária danada, danada, não é? Mas, Dona Heloísa, o pessoal fala, não é, que nessa transição, e há pessoas que estipulam data, não é, para o mundo de regeneração. Mas o Herculano faz um apontamento aqui belíssimo, Dona Heloísa. Ele diz que o reino pode nascer a qualquer hora dentro do nosso coração. E é verdade, somos o que pensamos. Assim como os pastores protestantes dos Estados Unidos se revelam sem saber e sem querer mais espíritas do que os verdadeiros espíritas, na compreensão do mundo espiritual, todos nós, na medida em que aceitamos dificuldades, amamos o auxílio da espiritualidade e homenageamos Kardec, Jesus primeiro, Kardec, Deus nosso Criador e todos os escritores honestos do Espiritismo, vamos criando o reino de Deus no coração, fazendo o bem. E analisando também com suavidade aqueles que nos cercam. Dona Heloísa, há um capítulo aqui na obra que Herculano intitula Os Atalhos, né? Os Atalhos. Eu queria pedir, por favor, a senhora está conversando ainda agora comigo, o Herculano diz que a ambição, né, o orgulho, a riqueza são atalhos, né, que me pega de inopino o espírito desprevenido, né? Mas, dona Heloísa, a senhora conversando comigo, eu achei maravilhosa a sua visão quando a senhora diz, né, que no reino não há lugar nem para o, citando Herculano, nem para o rico, mas também nem para o pobre revoltado. É isso? É lindo.
O pai diz assim: a porta do reino está aberta, fica sempre aberta. E chega o rico orgulhoso, que grande empresário maltratou os empregados e acha que vai entrar. Mas ele leva nas costas os seus bens criados pelo pensamento. E aquele mundo de bens faz com que a porta se feche e ele cai para iniciar a sua reeducação. Aí chega o pobre egoísta, o pobre revoltado, o pobre que tenta atrapalhar o seu empresário, o seu patrão, e ele chega e fala: eu vou entrar. Sofri muito, mereço o melhor. E a porta se fecha para o pobre revoltado. E seu coração é tão pesado que o conduz ao lado do rico orgulhoso. Não é pelo dinheiro, não é por nenhum critério. O único critério para que a porta permaneça aberta, a porta do reino, e encarnados ou desencarnados nos projetemos lá, é o amar ao próximo como a si mesmo, respeitar ao próximo. Caso contrário, a porta se fechará. E interessante esse pedaço também, que eu era ainda muito jovem, eu entendi na Gênese, depois perguntei para o meu pai, quando diz: os animais dito irracionais caminham quase sempre corretamente, porque estão num corredor sem escolha, não tem livre-arbítrio. E a espiritualidade os impulsiona como um rebanho em atitudes corretas. Porém, quando entramos no reino dos seres humanos, recebemos um livre-arbítrio, felizmente ainda pequeno, estreito, mas que já nos encanta. E a nossa inteligência apresenta um leque de opções, mas nós, interessados como crianças pequenas pelos brinquedos do grande parque que julgamos que é o nosso mundo, a Terra, nós escolhemos atalhos escuros para conseguirmos a suposta felicidade imediata, que não é felicidade, que cria problemas, mas como crianças pequenas aprendemos que se colocar o dedinho na tomada é perigoso, se entrar em atalhos escuros, escolheremos sofrimentos. Então, lindo, vamos construindo o nosso destino, auxiliados por nosso anjo da guarda, que é um espírito que evoluiu, tanto quanto nós vamos evoluir. Não existe anjos, como pensávamos entre os judeus. Mas aí escolhemos o caminho melhor, porque aprendemos que os caminhos aparentemente largos, fáceis, podem nos causar muito sofrimento. E o nosso livre-arbítrio vai se dilatando na medida em que amadurecemos. É tudo muito bem feito. Eu também me encanto com essa perfeição possível ao nosso desenvolvimento espiritual. Dona Heloísa, o Herculano vai finalizar sua obra, não é? Falando uma coisa que outros aventaram também, né? Santo Agostinho se referia à cidade de Deus, onde os homens vivessem em plenitude, né? Essa ligação com Deus. Mas o Herculano, como a senhora também falou, a humanidade vai construindo esse reino e cada um dentro do seu coração. Herculano encerra falando sobre a apoteose do reino. Dona Heloísa, isso é uma certeza. A humanidade um dia viverá essa apoteose do reino. Olha, até o Risto de programa de televisão reconhece isso. As civilizações estão se construindo. Como diz o Espiritismo, o orgulho, a vaidade, o amor ao dinheiro, o amor a tudo que pode, dizer fulano, ser medido, pesado, que atrai os sentidos, continua. Mas, aos poucos, as próprias leis de evolução nos conduzirão à cidade de Deus, à angelitude, alegoricamente falando, ao desenvolvimento das nossas virtudes interiores, que estão em sementes, a maioria, mas que, regadas pelo amor de Jesus,
Se permitirmos, através da prática do bem, brotarão e surgirá na cidade de Deus a nossa arvorezinha, toda florida. A gratidão a Deus aumentará ainda mais. É lindo como Deus nos criou de seres pequeniníssimos que vão crescendo nessa metamorfose incrível que a borboleta nos lembra. Eu gosto muito dessa expressão. Fechada num casulo, ela está se preparando para voar para a luz. E assim estamos nós no planeta Terra, fechados ainda no egoísmo, na ignorância, mas nos preparando para rompermos o casulo e partirmos para o cosmos. Herculano é lindo demais. Ô, dona Heloísa, nessa construção do reino, devemos nos precaver, termos cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas? Meu Deus, a lei de adoração que nos impulsiona foi criada por Deus, as leis estão dentro de nós, leis divinas, mas nós temos que regá-la com amor, com paciência, com compreensão, para relembrá-las, porque não foram gravadas no nosso corpo físico, estão, como ensinam os professores de O Cérebro que se Transforma, neurocientistas americanos, não sabendo que estão concordando com Kardec e Jesus, mas tudo bem, estão na nossa mente extrafísica. E com o estudo, com as palestras, também com o sofrimento quando erramos ou quando pedimos lições mais difíceis, fazem com que se gravem no consciente. E é uma mudança em nossa compreensão da vida. Dificuldades nos fazem crescer. Crescendo, a felicidade fica mais fácil. O reino de Deus se desenvolve em nosso coração. Luzes descem da mente extrafísicas auxiliadas pela espiritualidade superior e nossas paixões se transformam, como diz Kardec em A Gênese, à luz da razão. As paixões têm que ser iluminadas pela razão, se transformam também em luzes. E o reino de Deus é o encontro do maior número possível de pessoas que entenderam que viver é crescer espiritualmente, é evoluir. Ninguém vai levar corpo bonito, corpo perfeito, põe silicone aqui, silicone ali, fica na terra, vira pó, dá até dó. O que vamos levar? O amor ao próximo, as boas obras, o possível da retidão moral. E com paciência para conosco mesmos, aprendendo a nos perdoar dos nossos erros e a parar de cometê-los. Não é fácil, mas vale a pena. Dona Heloísa, seu pai deu a vida pelo seu ideal, que foi o ideal espírita, não é? Minha última pergunta para a dona Heloísa Pires na noite de hoje. Qual o papel da doutrina espírita na construção desse reino? Nossa, não podemos construí-lo sendo materialista. O pai, num dos livros, acho que é o Centro Espírita, ele fala, tem um capítulo que ele diz, os filósofos do nada. Os filósofos, até pessoas inteligentes, que pregam ao nada. Morreu, acabou. A vida é inútil, nós somos paixões inúteis. O querido grande Stark, grande pensador, fala essa bobagem. Então, isso é terrível. Isso destrói pessoas, destrói esperanças, provoca medo da vida, medo da morte, depressões. Como vamos encarar problemas que julgamos tão difíceis, mas que até se tornam razoáveis e fáceis quando nos ligamos às entidades espirituais superiores? Ganhamos força, alegria de viver e estamos nos preparando alegoricamente para colocar na nossa malinha de viagem o bom humor, a gratidão, a paciência, a resignação, que será tudo o que é necessário para o mundo melhor, para o reino de Deus, para vivermos
na fraternidade, na humildade, auxiliando até em outros planetas aqueles que precisam. Nosso futuro é lindo, só vale a pena crescer espiritualmente, fazer o bem faz bem. E lembra, doutor Roberto Calil, que não é espírita, ele não quer, não quer saber de religião. Amargo, não perdoar, tudo que Jesus disse que devíamos afastar de nossas vidas, apaga luzes. Cria, diz o Dr. Calil, coágulos que podem atingir pontos vitais, criando doenças graves. Então, vamos, para o nosso bem, desenvolver o reino dentro dos nossos corações. Jesus explicou: o meu reino não é deste mundo, mas colocou no mundo espiritual, porque também não somos deste mundo. Somos espíritos, luzes, que se desenvolverão e caminharemos, então, no reino de Deus, que sai do nosso coração e alegoricamente nos envolve. E encontramos pela primeira vez a porta aberta desse reino magnífico, fascinante que Jesus criou. Gratidão, Jesus, querido irmão. Bom, depois de uma análise como essa de Dona Heloísa, eu queria dizer à senhora, Dona Heloísa, que essa construção do reino, um dos momentos da minha vida que eu sinto essas vibrações do reino é quando eu estou aqui nas noites de quinta-feira com Dona Heloísa, conversando sobre a obra de Herculano. Eu sinto as vibrações desse reino. Porque eu digo sempre: pai, eu sei que você está ocupadíssimo, manda um da sua equipe me auxiliar. E nessa hora também eu sinto, assim como um envolvimento de amor, de ideias boas que vertem como uma cachoeira, graças à ligação com o reino de Deus, que está invadindo a Terra com dificuldade por causa dos habitantes, nós habitantes da Terra, mas inevitavelmente dominará toda a Terra com luzes, fraternidade, respeito e amor ao próximo e a nós mesmos. Que visão maravilhosa, é isso que eu sinto quando a senhora começa a falar essa cascata, as línguas de fogo, Dona Heloísa. É nosso auxílio às equipes que trabalham em nome do bem permitem chegar e nos clarear mais o pensamento, ainda obscurecido pelas coisas materiais. Bom, podemos orar? Devemos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, agradecidos pelo programa da noite de hoje, o primeiro programa de 2024, e agradecer a espiritualidade amiga que aqui esteve presente em forma de cascata, a fonte do alto jorrando, as línguas de fogo, e a gente acreditando que se aproxima o reino, não aqui nem acolá, mas dentro do nosso coração. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, agradecendo ao Cristo a vinda de Herculano na Terra, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, nesse primeiro programa do ano, quero agradecer a você, minha mãe. Me inspira aí do plano espiritual e me ajuda a construir esse reino dentro dos nossos corações. Dona Heloísa, vamos lá, feliz ano novo, tudo de bom. Obrigada, a dona Eva também. Obrigada a Ceissa, as suas meninas e a você. A alegria desse reencontro em nome de Jesus. Obrigada, amigo. Obrigada. Varamos mais um ano de trabalho na Terra. Que bom. Vamos lá. Se encarnado ou não. Se eu desencarnar, virei todo dia Herculano hora olhar. Não, pensei que a senhora ia dizer, se eu desencarnar, venham lhe buscar para a gente fazer o programa lá. Muito jovem dos meus filhos, não, tem muito o que fazer. Beijos. Boa noite, Heloísa. boa noite, obrigada.